O caso de Jeffrey Epstein. 3 milhões de páginas. Cartas, relatórios do FBI e muito material comprometedor sobre a elite mundial. Parece uma vitória da justiça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu os arquivos. Ainda restam outros 3 milhões de arquivos classificados como secretos. Pronto para dar uma olhada nos arquivos de Epstein? Como um exemplo marcante, as conexões iam até o Prêmio Nobel. O ex-presidente do Comitê Nobel, Thorbjørn Jagland, jurou que mal conhecia Epstein. Mas os arquivos revelaram a mentira. Quando a polícia da Noruega abriu um caso de corrupção, o político sumiu. Depois, supostamente, uma tentativa de suicídio, reanimação. E a investigação foi abafada. E esse é um caso sistêmico. Keir Starmer, atual primeiro-ministro do Reino Unido, já foi promotor. Foi sob ele que o caso Jimmy Sevilla foi arquivado. A estrela da TV e queridinho da coroa violentou crianças por meio século. As vítimas são centenas. Mas sob o promotor Starmer, 114 volumes do caso desapareceram de forma misteriosa. Starmer sabia aonde as pistas levavam. Seville fazia parte de um clube, composto por ministros de alto escalão e lordes. O covil deles ficava na ilha de Jersey. Já nos anos 70, eles transformaram um orfanato em um bordel. Em 2015, tentaram reabrir o caso. A imprensa revelou que pedófilos do governo são protegidos pelos serviços secretos. O caso foi encerrado. E aqui está mais uma aristocracia sombria da Europa. Bélgica, anos 90. Marc Dutroux sequestrava e matava crianças em frente às câmeras. Após ser preso, ele declarou: "Eu sou apenas um elo. A elite da Europa utiliza os serviços dessa rede." A investigação durou 8 anos. Durante esse tempo, testemunhas-chave, policiais e promotores foram se suicidando um após o outro. No final, as autoridades preferiram a versão conveniente. Dutroux agiu sozinho. Israel. Dias atuais. A filha da ministra dos Assentamentos, Orette Struck, foge para a Itália para escapar de abuso ritual dentro da própria família. Jornalistas expõem uma rede dentro das seitas ortodoxas. Uma audiência fechada ocorre no parlamento. As vítimas prestam depoimento. E depois, silêncio de novo. São apresentadas publicamente 2 sistemas de direito. Uma para nós, outra para eles. Por isso, a ordem mundial atual simplesmente não tem como rebater os arquivos de Epstein. Neste episódio, vamos analisar em detalhes, passo a passo, o que está oculto neste caso de grande repercussão. Por que traziam ácido sulfúrico em tonéis para a ilha? Por que Karina Chuliak, nascida na Bielorrússia, administradora pessoal de Jeffrey Epstein e citada no testamento, ainda não chama a atenção dos promotores? Como Jeffrey agia através do Instituto Internacional da Paz, ligado à ONU. O que acontecia em outra propriedade que ficou na sombra midiática da ilha, no Rancho Zorro, no Novo México. Sobre isso e muito mais neste vídeo. Quando falamos sobre a sinistra ilha de Epstein, quase sempre aparece a mesma imagem na mídia. Um paraíso fechado, onde a elite se esconde dos olhos curiosos. E se isso for só uma vitrine, uma decoração conveniente e bem planejada? Vamos seguir analisando nossa realidade. Instituto Internacional da Paz ligado à ONU. Instituição de prestígio com escritórios de Nova York ao Bahrein. O chefe do instituto, Terje Rød Larsen, recebeu $650 mil de Epstein. Rød Larsen só vai renunciar em 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicar a correspondência deles. A editora Svetlana Pojidaeva conheceu o financista por meio do mercado da moda em 2008. 4 anos depois, ele a ajudou a ingressar nos círculos diplomáticos pelo mesmo Instituto da Paz. Segundo Pojidaeva, o IPI servia como uma ferramenta de controle para Epstein. O financista controlava seu status migratório, moradia, finanças e o instituto, sob suas ordens, emitia documentos de viagem para Estados Unidos e UE. Além de Pojidaeva, outra cidadã russa também foi recrutada pelo IPI, trabalhando na organização de 2016 a 2019. Ela acabou conectando outras mulheres a Epstein.
A advogada dela confirmou a violência por parte do financista. A verdadeira dimensão da rede dele poderia ser revelada pela jovem bielorrussa Karina Chuliak. Durante 10 anos, ela foi sua administradora pessoal, mantinha listas de tarefas e gastava centenas de milhares de dólares com os cartões dele. Ao voltar, ela herdou 100 milhões de dólares imóveis e aquela mesma ilha. Sabe-se que ele até planejava pedi-la em casamento. Mas até hoje, pouco se sabe sobre o paradeiro exato dela. Dizem que ela mora em Nova York. O Ministério Público não conduz nenhuma investigação. Ela não é mencionada nos depoimentos das vítimas como cúmplice dos crimes, mas com certeza pode contar muita coisa sobre os convidados da ilha de Epstein. Não seria esse o segredo do seu status de invisível? Quem é ele? Сложно. É impossível entender completamente esse caso de grande repercussão sem olhar para o passado de Epstein. Jeffrey cresceu em uma família humilde de Nova York, filho de uma professora e de um jardineiro. Ele estudou em 2 universidades, mas não se formou em nenhuma delas, embora sempre buscasse o sucesso financeiro. Em meados dos anos 70, Epstein lecionou matemática e física na prestigiada escola Dalton, em Manhattan. Ele não era um educador excepcional, mas era popular. Em um evento social, ele foi apresentado a um executivo do Bear Stearns e conseguiu um emprego rapidamente. Ao ser contratado, Epstein mentiu sobre ter ensino superior. Após descobrir a mentira, a diretoria optou por ignorá-la. Naquela época, ele já era famoso por muitos casos amorosos e ajudava colegas a achar parceiras. Foi assim que um dos diretores o apresentou aos círculos influentes de Wall Street. Epstein estava se tornando um elo entre as elites. Aos 27 anos, ele virou sócio da Bear Stearns, mas logo foram identificadas irregularidades de desfalques e negociações com informações privilegiadas. Pagando apenas uma multa, Epstein deixou a empresa. Depois, ele trabalhou com a família britânica Lees, de onde foi demitido por desviar dinheiro com voos de Concorde. Nos anos 80, ele participou de esquemas financeiros obscuros, incluindo evasão fiscal e trabalho com a pirâmide financeira de Steven Hoffenberg. Projetos acabavam em escândalos, mas Epstein sempre evitava a responsabilidade pessoal. No final dos anos 80, ele já era milionário, voltou ao Bear Stearns como cliente e circulava ativamente nos círculos da elite. Uma etapa importante foi a colaboração com o bilionário Les Wexner. Epstein o convenceu da ineficiência dos funcionários e conseguiu praticamente o controle total sobre suas finanças. Com o tempo, ele adquiriu propriedades luxuosas e se tornou parte da alta sociedade. Nesse período, ele se aproximou de Ghislaine Maxwell, filha de um magnata da mídia britânico. Ela não se opunha às ligações dele com mulheres muito jovens e, com o tempo, passou a recrutá-las para ele. Epstein ganhou a reputação de ser um homem que usava relações íntimas para alcançar seus objetivos. Uma história característica. Quando Wexner estava prestes a se casar, Epstein enviou até ele a modelo Stacey Williams. Сексуальней. И спросить... Vai ser bom. Voltando a 1993, ele estava na Revolução na Trump Tower, onde, segundo ela, o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou dos limites. Em 1993, o cargo de presidente foi assumido por Bill Clinton. Epstein financiou sua campanha e depois ajudou Lynn Forrester a se divorciar de forma vantajosa. Como agradecimento, ela organizou o primeiro de vários encontros privados dele com o presidente. Quando a mãe de Epstein adoeceu, Clinton lhe enviou pessoalmente uma carta de apoio. Naquela época, Jeffrey conseguiu acesso profundo e duradouro à Casa Branca. O círculo de clientes dele crescia. Herdeiros da Johnson & Johnson, fundações Rockefeller, futuro chefe do Ministério das Finanças Larry Summers e o advogado Alan Dershowitz. No fim dos anos 90, o patrimônio de Epstein já era de cerca de 300 milhões de dólares. As finanças circulavam por uma rede complexa de contas do JP Morgan. Supõe-se que funcionários do banco poderiam saber que grandes quantias eram gastas em pagamentos relacionados à exploração de menores. Em 1998, Epstein comprou
a ilha Little St. James, nas Ilhas Virgens, por 8 milhões de dólares. A jurisdição offshore permitiu reduzir impostos e a própria ilha, posteriormente, se tornou o local arquitetônico mais famoso associado ao nome dele. Na denúncia criminal das autoridades das Ilhas Virgens, essa ilha foi caracterizada como um espaço especialmente adaptado para a exploração de mulheres jovens e menores de idade, incluindo violência. Basicamente, tratava-se de um lugar onde pessoas ricas podiam realizar seus desejos mais sombrios impunemente. Mas esse é apenas o ponto de partida na história da ilha de Epstein, que ele próprio preferia chamar de Little St. James. A ilha era um pequeno pedaço de terra, com cerca de 30 hectares. Apesar do tamanho modesto, ela era densamente construída e funcionava como uma residência privada fechada. Além dos 2 edifícios principais, havia casas de hóspedes, quadras de tênis, um heliponto, uma lagoa isolada e pequenas construções de finalidade desconhecida. Entre elas, uma atenção especial era dada a um prédio baixo, com listras brancas e azuis. Afirmava-se que, antes, havia uma cúpula dourada sobre ele, que foi destruída por um furacão. Nos documentos, a construção era registrada como um pavilhão musical octogonal, mas na prática diferia muito dos desenhos, lembrando uma casa de banhos em estilo árabe. Seu verdadeiro propósito é desconhecido. Há rumores de que era uma espécie de templo para certos rituais. Após a compra, Epstein iniciou uma grande reforma. Os empreiteiros removeram completamente a vegetação natural, substituindo-a e ampliando o complexo residencial. O principal destaque foi a mansão com paredes creme e telhado turquesa. No final dos anos 2000, a infraestrutura havia se expandido. Dezenas de funcionários trabalhavam constantemente aqui, e o local passou a contar com uma biblioteca, um cinema particular e um banho japonês. A logística era organizada. Através da vizinha St. Thomas, Epstein voava para lá em seu jato particular e depois pegava um helicóptero até Little St. James. A ilha tinha dessalinização de água para autonomia e seguiu em desenvolvimento até a prisão de Epstein, com obras ainda em andamento. Também havia detalhes estranhos. No local, foram encontradas vacas de plástico em tamanho real, que, segundo os funcionários, eram movidas de lugar periodicamente. Também foram mencionados um grande relógio de sol perto da praia e salas assustadoras, com uma cadeira de dentista e máscaras nas paredes. Do início de 2018 até meados de 2019, os jatos particulares de Epstein pousaram regularmente no aeroporto de St. Thomas, em média uma vez a cada 3 dias. Devido à reputação escandalosa na mídia, a ilha ficou conhecida por vários nomes não oficiais: Ilha das Menininhas, Ilha do Pecado, Ilha das Orgias, Ilha dos Pediaquad. De acordo com o depoimento de uma das funcionárias ao FBI, Epstein discutiu a ideia de criar na ilha uma espécie de harém de jovens garotas. Considerava projetos arquitetônicos de grande escala, como a construção de um complexo no estilo da Alhambra em Granada. Em 2020, o procurador-geral das Ilhas Virgens Americanas declarou que as garotas eram levadas para a ilha principalmente de helicóptero a partir de St. Thomas. Nos materiais da acusação, também havia alegações sobre a idade extremamente jovem de algumas das supostas vítimas, chegando a 14 anos, e em algumas declarações eram mencionados casos de idade ainda menor, chegando a 12 anos. Epstein, por sua vez, estabelecia laços estreitos com as autoridades das Ilhas Virgens Americanas e destinava recursos para várias iniciativas educacionais e de caridade na região. A esposa do governador era diretora da Southern Trust, uma das empresas ligadas a Epstein, e um escritório de arquitetura de parente do chefe da região participava dos projetos da ilha. Além disso, ele financiou a campanha eleitoral de Stacey Plaskett, que representava as Ilhas Virgens no Congresso dos Estados Unidos. Há outro local sobre o qual raramente se fala, o Rancho Zorro, no Novo México. Ex-funcionário de Epstein disse que corpos de, ao menos, 2 vítimas estão enterrados na propriedade. Em 2019, esse funcionário anônimo, em uma carta ao candidato a prefeito de Albuquerque, em de Aragão,
ofereceu-se para mostrar o local exato do enterro em troca de um Bitcoin. Aragon imediatamente encaminhou a mensagem ao FBI, mas a investigação só começou agora. O enorme rancho Zorro foi evitado por anos. Os políticos locais sabiam exatamente o que havia atrás dessas cercas. Os moradores chamavam esse rancho apenas de Playboy. Mas vamos voltar para a ilha. Recentemente, foi descoberto um pedido, de 2018, para entregar cerca de 1.250 litros de ácido sulfúrico lá. E essa entrega coincidiu com o início da investigação do FBI. Parece que o ácido sulfúrico ocultou muita coisa que não saberemos. E o mais importante, quem estava na ilha, além de Epstein e suas vítimas? Bill Gates visitou a ilha várias vezes. O ativista mais barulhento, filantropo e especialista em dizer às pessoas comuns como viver. Entre outros convidados estavam o cofundador do Google, Sergey Brin, o ministro do Comércio dos Estados Unidos e empresário Howard Lutnick, o ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Barak, o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, o diretor do laboratório MIT Media Lab, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Joi Ito. No início dos anos 2010, Little St. James era citado periodicamente na correspondência de Epstein com Elon Musk. Porém, não há dados que confirmem que Musk visitou a ilha em algum momento. Em uma das cartas, ele perguntou a Epstein sobre a festa mais louca que ele poderia organizar. A cúmplice condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell, afirmou durante os processos judiciais que a modelo Naomi Campbell poderia ter visitado a ilha. Nos autos do processo, há evidências de visitas de cientistas famosos. O especialista em inteligência artificial Marvin Minsky visitou a ilha. Foi declarado oficialmente que isso ocorreu durante um evento científico. E também estava lá o físico Stephen Hawking. Mais tarde, Epstein afirmou em correspondência com Maxwell que estava disposto a pagar uma recompensa para desmentir os rumores sobre o possível envolvimento de Hawking em qualquer conduta imprópria. Acusações separadas dizem respeito a contatos com representantes da elite política e da realeza. Em 2022, Virginia Giuffre afirmou que o príncipe Andrew, membro da família real britânica, cometeu atos violentos contra ela 3 vezes, incluindo um episódio na ilha, quando ela tinha 17 anos. Outra testemunha afirmou que participou de encontros privados na ilha e viu o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, lá. Quem será responsabilizado por isso? Apesar de estar claro que Epstein não poderia ter cometido esse crime monstruoso sozinho, até agora apenas ele e Ghislaine Maxwell foram responsabilizados. Ghislaine foi acusada de 6 acusações federais. 4 dessas acusações estavam relacionadas à participação dela nas atividades criminosas de Epstein de 1994 a 1997. Ela ajudou e facilitou o abuso de menores. Segundo a investigação, Maxwell ganhava a confiança das vítimas, levava-as ao cinema e às compras, e depois às residências de Epstein. Ela recebia massagens na presença das meninas ou as obrigava a fazer o mesmo, às vezes participando pessoalmente dos estupros. Apesar da influência do bilionário, 4 vítimas testemunharam contra sua cúmplice. 2 delas foram vítimas aos 14 anos. Os outros 2 pontos diziam respeito ao falso testemunho dado ao tribunal em 2016, quando ela negou seu envolvimento. No final, ela foi considerada culpada em 5 das 6 acusações. Em 2022, o Tribunal de Manhattan condenou Maxwell a 20 anos de prisão e a uma multa de $750 mil. Ela teve a audácia de recorrer, mas teve o recurso negado. Ela cumpre pena em uma prisão feminina de segurança mínima no Texas. A história dela é típica de pessoas sedentas por poder. Já na época da faculdade, ficava claro que ela só se interessava por poder e dinheiro. Lembrava uma colega de Oxford. Ao te abraçar numa festa, ela olhava por cima do ombro para ver se havia alguém mais poderoso por perto. E como você pode imaginar, ela os encontrou. Ghislaine apresentou Epstein a pessoas ricas e influentes, incluindo o príncipe Andrew e Bill Clinton.
Ela tinha a educação e o gosto certos, sabia como decorar uma casa, comandar um iate e entreter os convidados. Uma amiga de Maxwell contou: "Isso não se pode comprar, assim como não se pode comprar acesso a esses círculos." E quanto ao próprio Epstein? Já em 2005, o FBI começou a investigar. Durante a busca, encontraram muitas fotos e mais de 30 garotas deram depoimentos. No total, mais de 40 menores estavam envolvidos no caso. 3 anos depois, Epstein fez um acordo polêmico com a promotoria, admitiu culpa por organizar prostituição e pagou indenizações, evitando acusações mais graves. Ele passou 13 meses na prisão, cujas condições levantam questionamentos. Por exemplo, de lá ele saía 6 vezes por semana para trabalhar em seu escritório em Miami por 12 horas. Um escândalo surgiu nos Estados Unidos. O chefe de polícia de Palm Beach acusou o promotor de ser excessivamente brando, e o jornal The Miami Herald chamou essas condições de o maior acordo da vida dele. Mas até mesmo para pessoas assim, a sorte um dia acaba. As acusações continuaram a se acumular, e em 2019, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos finalmente iniciou uma investigação. As particularidades da lei americana tiveram um papel nisso. O tribunal decidiu que os promotores violaram a lei ao permitir que Epstein escapasse apenas com uma confissão na Flórida e evitasse punição por acusações federais mais graves. No verão de 2019, Epstein foi preso novamente. O FBI invadiu a casa dele em Manhattan e encontrou milhares de fotos de mulheres nuas. No cofre, foram encontrados discos compactos com inscrições feitas à mão: Ian Name, Plus Name, Misk Nude, Sven e Girl Pics Nude. Além disso, acharam muito dinheiro, diamantes e um passaporte australiano vencido de 1987. Com outro nome. No caso, novamente apareceram 40 meninas menores de idade que eram levadas para a mansão do financista entre 2002 e 2005. Acontece que apenas a primeira década dos crimes teve alguma consequência para Epstein. Depois disso, o bilionário foi para sua última passagem pela prisão, que terminou em apenas 1 mês. Ele foi achado semi-inconsciente, com marcas de estrangulamento no pescoço. Havia 2 versões: tentativa de suicídio ou ataque de companheiro de cela. Então, veio uma ordem de cima para que outro companheiro de cela vigiasse o ricaço e que a cada 30 minutos um guarda viesse fazer uma checagem. Curiosamente, essas medidas quase não foram seguidas desde o começo. O colega de cela foi transferido e o guarda quase não aparecia. E, 3 semanas após o primeiro incidente, Epstein foi encontrado morto. A autópsia revelou a versão mais provável: Epstein cometeu suicídio, enforcando-se com uma corda presa no nível superior. Os peritos notaram algo incomum nisso. Foram encontrados múltiplas fraturas nos ossos do pescoço, incluindo o osso ióide. Danos desse tipo são possíveis em casos de enforcamento, mas são mais comuns em estrangulamento. Oficialmente, foi reconhecido como tal, mas logo surgiram divergências. O promotor estadual interrogou funcionários da prisão e identificou negligência da equipe. 2 guardas que falsificaram os registros das inspeções regulares do preso receberam sentenças suspensas de 6 meses cada. Entre os americanos comuns, circula a versão de que essa negligência foi o último desejo de Epstein, o que lhe permitiu se suicidar. Ele foi enterrado em uma cova sem nome ao lado dos pais, e os nomes deles também foram removidos da lápide para evitar vandalismo. Entre teóricos da conspiração, circula uma versão recentemente mencionada pelo pai de Elon Musk: Jeffrey Epstein está vivo. Mas vamos voltar à questão da quantidade de punições. Como todos esses nomes de membros da realeza, presidentes, físicos e outros, enquanto uns sofrem danos à reputação ou perdem parcerias com marcas globais, o que isso representa para quem possui mais dinheiro do que o PIB de países inteiros. Se não existe uma lei superior acima da pessoa, essa ilha se torna um final lógico. Aqui construíram uma reserva perfeita da nova ética. A elite mundial criou sua própria moral. O princípio deles é assustadoramente simples. Tudo é permitido se você conseguir sem ser punido. В системе глобалистов работает правило: открытость без наказания означает согласие. Eles mostram:
nós vemos e ficamos em silêncio. E o nosso silêncio é o reconhecimento do poder deles. Desviam nossa atenção para disputas internas da elite. Mas talvez a principal questão não seja quem mais está na lista de passageiros do Lolita Express, e sim quem hoje em dia é realmente capaz de dizer não para eles. Não, a questão é o não. Escreva nos comentários o que você acha disso. Avalie o vídeo e até os próximos episódios. Semkin Revisor, Egorova Valya. Legendas, Dima Torzok.